Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de massacre aqui pra vocês. Já faz algumas semanas que eu não trazia, então hoje, já que um inscrito pediu, vou estar comentando sobre esse caso. Esse caso aconteceu no ano de 1966, é um caso bem antigo, só que quando ele aconteceu, ele foi considerado o massacre mais mortal realizado por apenas um atirador e demorou anos para ele ser superado. Então é um caso bem tenso que eu vou estar contando hoje para vocês. Então, para quem tá chegando agora no canal e gosta desse tipo de caso que eu trago aqui, já vai se inscrevendo, deixando like, curtir, que é super importante, ativando o sininho de notificações também. E lembrando que nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como massacre na Universidade do Texas. Charles Joseph Whitman nasceu em 24 de junho de 1941 em Lark Worth, na Flórida. Os pais do Charles tinham um relacionamento muito conturbado. O pai dele, que também se chamava Charles, agredia sua esposa e também os seus filhos. O pai era autoritário e também ele abusava tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ele agredia muito a esposa e os filhos, e é claro que incluía também o Charles Joseph. O Charles cresceu e todos descreviam ele como um menino muito educado, um menino muito inteligente também e que tinha ótimas maneiras. O pai dele era viciado, a gente pode dizer, em armas. Então, desde cedo, ele ensinou os filhos a saberem manusear uma arma, a estarem atirando. Então, o Charles, desde novinho, ele já sabia como estar utilizando um revólver, uma arma. E também lá pelos 11, 12 anos, ele se tornou escoteiro e ele recebeu várias medalhas por isso, já que ele era ótimo. Entre 1959 e 1960, ele se alistou para ser atirador de elite dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Por lá, ele também se destacou ganhando várias medalhas. Ele se destacava muito nos testes de tiro. Já no ano de 1961, o Charles entrou para a faculdade do Texas. Ele fazia o curso de engenharia mecânica, só que nessa época as suas notas não eram mais tão boas como eram antigamente. A gente pode dizer que as notas dele diminuíram bastante, ele não era mais visto como tão inteligente quando ele era mais jovem. Também alguns colegas dele, alguns amigos nessa época, falaram que ele tinha algumas declarações bem mórbidas e bem bizarras sobre alguns assuntos. No ano de 1962, ele conheceu uma jovem chamada Kate Francis, na qual ele acabou namorando com ela, eles se apaixonaram e acabaram se casando no ano de 1962 mesmo. Um tempo depois, ele resolveu escrever um livro contando como foi participar dos fuzileiros navais. Também ele contou um pouco sobre como era o relacionamento dele com a esposa, e também ele comentou algumas vezes sobre o pai, que ele tinha ainda uma dependência financeira e ele tinha alguns planos para estar se livrando disso. Em 1964, ele foi dispensado dos fuzileiros navais com honra e ele retornou para a Universidade do Texas fazendo o curso de engenharia arquitetônica. Passando um pouco tempo, no ano de 1966, no dia 1º de agosto, ele foi até a casa da sua mãe e ele acabou esfaqueando a própria mãe diversas vezes no coração. A gente não sabe dizer ao certo se ela estava inconsciente ou não, mas a polícia acredita que ele primeiro deixou ela inconsciente para depois estar esfaqueando a própria mãe. E ele também deixou um bilhete do lado do corpo da mãe, na qual ele dizia que ele era o responsável, foi ele quem matou a mãe e que ele não era um monstro, ele apenas estava fazendo aquilo porque tinha que ser feito. Mais ou menos por 00:30, ele sai da casa da mãe, então ele vai até a sua própria casa e ele faz exatamente a mesma coisa que ele fez com a mãe, ele faz com a esposa dele. Ele também esfaqueia ela algumas vezes no coração, e só que diferente da mãe, ela estava dormindo, então ela nem entendeu direito o que estava acontecendo. Algumas horas depois, perto do meio-dia, ele compra diversas munições e armas e ele vai até a Universidade do Texas. Ele utiliza uma identificação falsa. O segurança acaba permitindo, deixa ele entrar sem problema algum. Então ele pega o elevador e ele vai até o andar 27, que era o último do prédio, o andar mais alto.
Quando ele sai do elevador, ele vai até a zona de recepção, tem uma moça ali e ele simplesmente começa a agredir essa moça. Ele dá diversos socos nela, principalmente no rosto, que acaba tendo muitas fraturas aquela moça. Ele também percebe que no ponto de observação, que era um pouquinho mais afastado, tinha várias pessoas por ali. Então, ele já começa a trancar as portas para que ninguém que tivesse do lado de fora entrasse e para que ninguém que tivesse ali dentro saísse. Então, ele já começa a planejar tudo e ele se aproxima dessas pessoas. As pessoas acreditam que talvez ele fosse da limpeza ou alguma coisa do tipo, elas não se preocupam, até que 2 adolescentes que estavam ali, eles vão até a porta, eles tentam abrir a porta, eles queriam, sair dali e ver o que estava acontecendo, e o Charles simplesmente atira nesses 2 jovens. Um acaba morrendo imediatamente, o outro consegue sair, mas ele então, podemos dizer que nesse momento ele inicia o massacre. Já que ele tinha muita munição, ele atira diversas vezes, até mesmo ele atira num casal, a moça estava grávida, então ele mira direto na barriga dela para estar matando também o bebê que ainda estava dentro da barriga, e ele continua ali o massacre, até mesmo as pessoas começam a ouvir os tiros, muitos não entendem o que está acontecendo, também as pessoas que estavam na rua começam a ouvir esses tiros e também começam a perceber que tem disparos. Ele então começa a disparar para a rua, lá de cima. Como ele era um atirador de elite, ele sabia muito bem usar essas armas, digamos assim, que tinha mais distância, que os tiros iam mais longe. Então ele começa a atirar em todo mundo que estava passando na rua, então aquilo ali virou praticamente uma zona de guerra, as pessoas ficam desesperadas para tentar estar salvando a sua vida, e também daquelas pessoas que foram machucadas, todo mundo tenta ajudar, mas mesmo assim tinha que ficar cuidando para não tomar um disparo do Charles, que estava lá em cima atirando em todo mundo. Então, nesse momento, todo mundo começa a comentar sobre isso nas rádios, na TV, e então todos os policiais começam a correr e ir em direção até a universidade. Só que é muito difícil deles se aproximarem, porque o Charles está lá em cima, ele tem uma visão muito ampla de tudo e ele continua atirando. Também os policiais têm muita dificuldade para estar entrando dentro do prédio, porque é muito difícil, já que ele tinha trancado algumas portas, então estava bem complicado dos policiais chegarem até o Charles para estar acabando com aquele massacre. 2 policiais conseguem passar por todas essas dificuldades e chegam até o Charles. Um deles consegue atirar no pescoço, no rosto dele, e ele acaba morrendo, assim acabando o massacre. O massacre durou cerca de 90 minutos e 14 pessoas morreram e 32 ficaram feridas. No dia 5 de agosto, uma audiência foi feita e a morte do Charles foi determinada como homicídio justificado. O Charles deixou uma carta de suicídio e nessa carta diziam algumas coisas, como ele queria que fizessem a autópsia no corpo dele. Então, eles realizaram esse último desejo do Charles, fizeram a autópsia. O médico responsável falou que encontrou um tumor cerebral, não era um tumor muito grande e que também não influenciava nas atitudes dele. Outras coisas sobre a carta. Ele disse que matou a mãe e a esposa porque ele não queria que elas sofressem com tudo aquilo que ele estava planejando, então ele achou melhor tirar a vida delas antes. Ele também comentou que ele tinha alguns pensamentos irracionais, que aquilo estava fazendo muito mal para ele, e também essa carta de suicídio foi escrita um dia antes do massacre. Então, gente, nesse caso de hoje, nós podemos perceber uma diferença, já que o atirador era um atirador de elite, ele tinha estado nos fuzileiros navais, então ele sabia muito bem como utilizar uma arma. Então, acredito que todo aquele tempo, que foram 90 minutos dele atirando daquele massacre, foi por causa disso. Primeiro, porque ele sabia muito bem atirar, e também porque ele estava num topo de um prédio, então dificultava muito até os policiais chegarem no local. Então, por isso que nós tivemos várias vítimas e também vários feridos nesse massacre. Então, se você conhece algum caso de massacre, alguma coisa do tipo, você pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou estar trazendo aqui pro canal.
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.